Aqui não para ficar em pé, não. Gente, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um debate sobre TERJ. Obrigada pela presença de vocês. E hoje nós vamos ter as novidades que foram faladas lá no Congresso Europeu, né, em doença intersticial, com a nossa queridíssima Nádia, né, que é professora da instituição, tanto da UERJ quanto da UFRJ, e vai nos trazer as novidades das doenças intersticiais. E o nosso professor Alexandre Pinto Cardoso deixou a nossa querida Maria Clara como substituta, que ele teve um problema de saúde e não pôde vir, mas vai ser substituído brilhantemente, lindamente, pela nossa querida. Eu queria até deixar registrado aqui, porque fica gravado, os nossos parabéns ao SOPTERJ ao professor Alexandre, né, pela sua aposentadoria. Eu queria falar isso com ele aqui presente, mas ele não estava aqui, mas depois eu vou pedir para ele assistir a gravação. Pelos serviços prestados na UFRJ, né? E como a gente fala, ele é professor de todos nós, né? E os nossos parabéns pelo aniversário do doutor Eduardo Beto, que ele hoje? fez aniversário essa semana. Parabéns, Eduardo. Então, Nádia, pode começar, minha querida. Obrigada. Olá, boa noite a todos. Eu queria agradecer o convite à SOPTERJ para trazer as novidades do Congresso Europeu, que foi bem interessante. Eu vou falar sobre... Certo? Foi muito, peraí. Os highlights da doença intersticial pulmonar. Para dar início... para relembrar, né, doença intersticial pulmonar é aquela umbrella que engloba uma série de doenças que são heterogêneas na sua apresentação e que tem uma série que tem em comum fatos de acometer o interstício pulmonar. São muitas coisas, eu escolhi 3 ou 4 coisas mais importantes para falar e vamos falar de... Não, está indo. De fibrose pulmonar idiopática e doenças autoimunes, de esclerose sistêmica, principalmente. E também, a gente sabe que muitas dessas doenças, a despeito do tratamento adequado, elas evoluem com um caráter progressivo, né? A fibrose progride a despeito do tratamento adequado, e aí existiram algumas novidades com relação a isso, e eu vou falar também. Então... Roteiros, vou falar um pouco das novidades da fibrose pulmonar idiopática, desse fenótipo fibrosante progressivo, alguma coisa na doença do tecido conjuntivo e os ganhos da era COVID, como self-management e telereabilitação e teleconsulta. Então, a fibrose pulmonar idiopática. Existia um último consenso em 2018, tá? E em 2022, isso não é uma novidade do RS, esse consenso de 2022 ele foi apresentado na ATS, em maio, mas foi muito enfatizado as mudanças que foram propostas nesse guideline e eu quero trazer para vocês. O que mudou? Mudou a abordagem diagnóstica, e a gente vai falar sobre isso, o papel da criobiópsia, e o tratamento do refluxo e o tratamento geral que não tinha nesse guideline e agora tem, mas que já é o que todos nós sabemos. Só para contextualizar, a gente sabe que a fibrose pulmonar idiopática, o diagnóstico dela depende muito da imagem, né? Então, a gente tem definidos alguns padrões, eu vou falar um pouco deles ali à frente, eu só vou recordar para a gente poder raciocinar melhor. Então, o padrão de pneumonia intersticial usual, com esses favelamentos periféricos de bibasais, o padrão de provável pneumonia intersticial usual, onde você vê bronquiectasia de tração sem favelo, com nenhum ou mínimo vidro fosco, também com predomínio basal, e o padrão indeterminado, onde você vê reticulado, algum vidro fosco, você não consegue fechar como nada. E por que eu estou comentando isso? Porque dentro do guideline de diagnóstico de 2011, de 2008, isso é antigo, a gente tinha que os pacientes com suspeita de fibrose pulmonar idiopática, uma vez afastado causas de doença de fibrose, como exposição a ambiente hostil, exposição ocupacional, drogas e doença do colágeno, uma vez submetidos à tomografia e tinham padrão PIO,
eles tinham, depois de uma reunião multidisciplinar, que hoje é mandatório, eles poderiam ter o diagnóstico de fibrose pulmonar idiopática sem prescindir de uma abordagem diagnóstica extra, como uma biópsia pulmonar. E para aqueles pacientes que não tinham o diagnóstico de fibrose pulmonar idiopática, porque tinham um padrão tomográfico diferente daquele de PIL, eles, se falhassem em ter o diagnóstico da fibrose pulmonar idiopática na reunião multidisciplinar, eles tinham indicação de biópsia cirúrgica. Nesse guideline, eles não fazem eles indicavam biópsia cirúrgica para todos os pacientes com padrão não PIL, que não tivessem um diagnóstico na MDD, que é a reunião multidisciplinar, e eles não faziam nenhuma orientação quanto à criobiópsia, nem contra e nem a favor. E o que mudou? Mudou em 2022 que os mesmos pacientes, quando avaliados o padrão tomográfico, o padrão PIL ou PIL provável, aquele que não tem faviolamento, mas tem a bronquiectasia de tração com predomínio biobasal, num contexto clínico adequado, óbvio, e num pré-teste para fibrose pulmonar elevado, eu posso prescindir da biópsia pulmonar e fazer o diagnóstico de fibrose pulmonar idiopática. O que mudou, basicamente, foi que esses pacientes, eles, antes de serem submetidos à biópsia cirúrgica aberta, eles podem ser submetidos à criobiópsia. Então, a grande diferença é que a biópsia pulmonar deve ser indicada para aqueles pacientes que têm padrão indeterminado ou padrão alternativo, e mesmo aqueles pacientes com padrão PIL provável, mas que quando você vê, é um paciente que não tem uma probabilidade pré-teste alta de fibrose pulmonar, exemplo, uma paciente jovem, mulher de 43 anos, com uma fibrose padrão PIL provável, nunca fumou, será que essa paciente tem a probabilidade de pré-teste baixa? Então, esse paciente você tem que avaliar isoladamente, talvez mereça uma biópsia pulmonar. Mas a criobiópsia como primeira escolha no diagnóstico das doenças intersticiais. E ainda no contexto da criobiópsia, e isso foi sim lançado lá, foi o guideline do uso da biópsia transbrônquia para o diagnóstico das doenças intersticiais pulmonares. E o que ficou definido, né? O objetivo era a recomendação do uso da biópsia da criobiópsia baseada em evidências para esses pacientes com suspeitas de doença intersticial. E o que foi definido nesse guideline? Que os pacientes elegíveis para biópsia, diagnóstica, não biópsia cirúrgica, elegíveis para biópsia diagnóstica, a criobiópsia seja a primeira escolha em centros com experiência, porque existe aí uma curva de aprendizado óbvia, né? Os pacientes não elegíveis para criobiópsia podem ser submetidos, não elegíveis para biópsia cirúrgica, por alguma contraindicação, pacientes de alto risco, podem ser submetidos à criobiópsia, óbvio, depois de uma avaliação multidisciplinar. Eles fizeram um estudo muito interessante dos pacientes, e isso foi mostrado lá, pacientes que com indicação com doença intersticial, submetidos à criobiópsia para diagnóstico, e eles dividiram os pacientes em alto risco e baixo risco. Quando eles compararam os eventos adversos desse procedimento nesses dois grupos, era muito similar. Então, isso corroborou para a gente poder indicar a criobiópsia nesses pacientes mais graves. E a criobiópsia, quando não diagnóstica, aí a gente sabe que mesmo, embora tenha um bom rendimento diagnóstico, a biópsia pulmonar ela oferece um fragmento maior e vai até a periferia, então a arquitetura pulmonar é vista de uma forma melhor e a gente consegue fazer melhor o diagnóstico. Teve uma outra mudança que eu acho importante falar, até 2018 ali, a doença do refluxo é sempre uma dúvida, né, nos pacientes de fibrose pulmonar. Causa, consequência, os dois, devo tratar, não devo tratar? E existia uma tendência, até porque tinha um trabalho do Ragu, que mostrava que quando você fazia fundoplicatura para tratar um refluxo grave, esses pacientes evoluíam melhor do ponto de vista funcional e de evolução clínica. Mas uma série de outros estudos foram feitos nesse sentido, e hoje em dia o que mudou é que a gente não usa mais o inibidor de von protônico, o tratamento da doença do refluxo mandatório para todos os pacientes. A gente usa sim
para tratar o refluxo, se ele tiver clínica de refluxo diagnóstico, mas não pensando em diminuir a progressão da fibrose, ou melhorar, ou ter algum ganho do ponto de vista pulmonar. E outra coisa do tratamento é ratificando mais um. O nintedanib e a pirfenidona, que são os dois antifibróticos já preconizados para o tratamento da fibrose pulmonar idiopática, e preconizando que eles são de igual benefício, né? O que você deve olhar são os efeitos colaterais e as contraindicações relativas para essa escolha, preferência do paciente, etc. Agora, ainda nascendo do diagnóstico do tratamento, né? Pegando agora a senda do nintedanib e da pirfenidona, eles mostraram duas moléculas interessantes, né, novas. Essa foi o inibidor de fosfodiesterase, que não é uma coisa nova, agora que foi lá, isso já veio numa publicação da New England esse ano, no final do ano passado. É o inibidor de fosfodiesterase 2, é um estudo fase 2, duplo cego, com 147 pacientes, 12 semanas de acompanhamento, que mostrou benefícios muito semelhantes ao nintedanib e à pirfenidona com relação à redução da taxa de queda da CVF ao longo do tempo. E ele poderia também ser usado como uma terapia adicional ao tratamento já feito com pirfenidona ou nintedanib. Então, seria mais uma opção terapêutica, mas ainda precisa fazer o fase 3 e tudo. Agora, e aí esse aqui mostra o benefício deles ao longo do tempo. Agora, a molécula muito interessante que eles mostraram, essa molécula não tem nome ainda, é a C21, que estabilizou e melhorou a prova de função pulmonar nos pacientes com fibrose pulmonar idiopática. Isso assim, é o sonho de todo mundo que trabalha com fibrose, é conseguir isso, né? Então, gerou-se uma expectativa enorme. É um estudo fase 2, mas fase 2A. É um estudo com poucos pacientes, eu não lembro se foi 9 ou 10 pacientes. E a droga é um antagonista do receptor da angiotensina tipo 2. A tipo 1 age lá na pressão e a tipo 2 tem uma ação pró-fibrótica. Então, é um antagonista dessa droga. E eles avaliaram a CVF no momento 22, 32 e 36 semanas. E eles compararam, não era um duplo cego, randomizado, nada, eles compararam com a taxa de queda prevista em pacientes portadores de FPI. Então, o que eles encontraram? Tadã. Eles encontraram exatamente isso, uma estabilização seguido de aumento da CVF, nunca antes visto, né? E aí, quando você compara com a queda esperada dos pacientes sem tratar, e ela segue melhorando em alguns pacientes, eu acho que 7 pacientes, e outros 3, ela seguiu estável. Então, é uma droga muito promissora, está no início, com poucos efeitos colaterais, muito de trato gastrointestinal, mas a gente está na expectativa para ver o que vai acontecer. E outra coisa que a gente achou muito interessante, quem trata fibrose sabe disso, né? Aquele paciente que tem tosse é, assim, muito difícil o manejo, você não consegue dar o alívio para o paciente. A tosse crônica é aquela coisa que piora a qualidade de vida e a gente não consegue, muitas vezes, dar alívio para esses pacientes. E esse estudo foi um estudo muito interessante, a nalbufina, quer dizer, um opioide já conhecido, que reduziu a tosse crônica, mas reduziu de maneira importante, em mais de 50%. Então, assim, a nalbufina é um agonista, antagonista opioide, agonista de um receptor, antagonista de outro, né? Bloqueia o MU e ativa o kappa. 26 pacientes durante 22 dias. Eles podiam estar ou não em uso de antifibrótico, isso não era critério de exclusão. E como que eles fizeram a monitorização foi através desse aparelhinho, que eu esqueci o nome, que por wireless se comunica, por USB se comunica com uma coisa, que nem o número de tosse que ele faz por hora, e isso foi calculado. E aí houve uma redução assim, de 52% na quantidade de tosse e com um reflexo de qualidade de vida importante desses pacientes. Então, é um estudo fase 2 ainda, mas que também deu bastante ânimo para a gente. Agora, falando um pouco da fibrose pulmonar progressiva, fenótipo fibrosante progressivo. Então, só para contextualizar, cada uma dessas doenças idiopáticas relacionadas à autoimunidade, relacionadas à exposição, e doenças também de espaço aéreo e também a sarcoidose, podem, por motivo desconhecido, genético ou por X,
evoluir com fibrose a despeito do tratamento da doença de base, e fibrose progressiva. Então, eles ativam a cascata de auto-perpetuação da fibrose e se comportam como a fibrose pulmonar idiopática. Isso tem sido um grupo de estudos já desde 2018, 2019, quando saiu o INBUILD, que foi o tratamento do Nintedanib, foi nesse grupo de doentes, e a gente tem algumas novidades com relação a isso. Esse guideline que eles fizeram foi um guideline da fibrose pulmonar idiopática, mas eles colocaram também a fibrose pulmonar progressiva, já que se comporta da mesma forma. Então, a segunda parte desse guideline diz respeito a esse grupo de pacientes. Então, o fenótipo fibrosante progressivo, a primeira coisa que não é uma doença. Porque, assim, cada doença, eu vou mostrar mais para frente, embora possa ser encaixado nesse saco, esse balaio de gato, elas têm características específicas e tratamentos diversos. Então, a gente não deve deixar de perseguir o diagnóstico, mas entender que é um comportamento que, por isso, pode ter um tratamento específico, mas sempre buscar. Isso foi muito enfatizado. O termo fenótipo não deve mais ser usado, porque eles entendem que o fenótipo está associado a um genótipo que ainda não foi identificado, então, por questões assim, de português de língua, não se deve usar o termo fenótipo, e eles definiram critérios para esse diagnóstico. O que a gente tinha antes desse guideline de 2022? O que a gente usava para definir se o paciente estava progredindo ou não aquela doença fibrosante? A gente usava parâmetros funcionais, radiológicos e tomográficos e uma combinação deles. E da onde veio isso, né? Esses critérios vieram do estudo INBUILD, que foi um estudo do uso do Nintedanib nas fibroses pulmonares progressivas não FPI. Eles escolheram aleatoriamente valores ali que eles achavam que poderiam fazer parte e foi o que foi usado. Isso foi se repetindo ao longo do tempo e agora, depois, ao longo de outras evidências, eles fizeram diagnósticos um pouco diferentes, critérios diagnósticos um pouco diferentes, mas bem parecidos. A progressão funcional é traduzida por queda relativa da CVF maior que 10%, era um critério usado isolado, ou a associação da progressão radiológica e piora dos sintomas, ou a progressão funcional associada de 5% a 9% da CVF, associada a essas duas piores clínicas e radiológicas. O que tem de diferente aqui? Você tem a piora dos sintomas respiratórios, a progressão radiológica e a progressão funcional com queda de 5% absoluta da CVF. Aqui eles usavam uma queda relativa. E a queda absoluta de 10% na DLCO. Você precisa ter uma combinação de duas dessas três possibilidades. Então, isso é o que, a partir de agora, a gente vai usar para definir nossos tratamentos e nossos pacientes definir tratamento. E o que a gente tem relacionado ao tratamento dessas doenças? Próximo. A gente tem que, por evidência, a gente tem 2 antifibróticos que podem ser usados. Deixa eu voltar aqui. Só mais um. A gente tem 2 antifibróticos que podem ser usados. O Nintedanib é o tratamento de escolha por conta desse estudo INBUILD que avaliou esses pacientes. Foi um estudo robusto que foi até o fim. E a pirfenidona, embora ele tenha um estudo chamado RELIEF, que é um estudo parecido com o INBUILD, mas que utilizava pacientes com fibrose pulmonar de causa indeterminada, que ele parou por falta de recrutamento de N suficiente, então ele teve que ser parado, mas fizeram análise, há uma sugestão de que a pirfenidona também diminui a taxa de queda da CVF, mas eu ainda não posso dizer isso. Então, o que eles indicam é Nintedanib como primeira escolha para esse grupo fibrosante progressivo não FPI. E tem uma coisa interessante com relação a isso, e aí eu achei importante a gente trazer. Um grupo estudou uma corte de pacientes fibrosantes progressivos dos Estados Unidos e do Reino Unido. E o que eles fizeram? Eles utilizaram os critérios que eles usaram
para poder definir que o paciente tinha fibrose progressiva e colocaram ele em subgrupos e avaliaram, depois que eles foram incluídos, que eles tiveram esse diagnóstico, ao longo do tempo, como eles evoluíram com relação à queda da CVF, baseado nos critérios que foi utilizado para eles serem incluídos. E o que se percebeu? Se percebeu que quando você tinha, quando você tinha associado a qualquer um dos critérios piora tomográfica, progressão da fibrose na tomografia, seja isolada ou seja em combinação, eu tinha uma perda muito mais importante da fibrose, da CVF ao longo do tempo, sugerindo que a gente deve valorizar muito o comprometimento da tomografia nesses pacientes. A prova de função, que é maravilhosa, é mais fácil de acesso, não tem radiação, ela tem uma série de alterações, né? Ela é um examinador dependente, como todos os outros, mas ela depende muito do esforço do paciente, da máquina que ela fez, calibração do que ela fez. Então, assim, valorizar a piora tomográfica desses pacientes. E uma outra coisa que é importante, que eu já tinha falado antes, é que quando eles dividem esses pacientes de acordo com o diagnóstico deles, então, paciente com doença do tecido conjuntivo, paciente com pH fibrótico, paciente com causa indeterminada, os pacientes com colágeno, independente do critério usado para incluí-lo no estudo como fibrose progressiva, eles têm uma taxa de queda muito menor da CVF em relação aos outros grupos, sugerindo que a gente já vê na prática clínica que esses pacientes com doença do colágeno, eles têm uma evolução muito mais favorável do que os outros grupos e, mais uma vez, enfatizando a importância de correr atrás do diagnóstico, porque eu posso deixar de tratar o paciente e tratar o paciente sintomaticamente como um fibrosante progressivo e não ir à causa do paciente. Então, isso foi um trabalho que eu achei muito importante. Próximo. Então, tudo bem, próximo. E com relação ao doença do tecido conjuntivo, teve um trabalho super interessante e simples, basicamente simples, que era a inflamação persistente na esclerose sistêmica associada ao aumento da mortalidade. Então, eles usaram pacientes, eles fizeram o quê? Fizeram a PCR do paciente. Quem tinha PCR maior do que 5, em mais de 80% das visitas, era considerado um paciente inflamado, um paciente de perfil fenótipo inflamatório. E a gente sabe que os pacientes inflamados da esclerose sistêmica são os pacientes que são acometidos por doença intersticial. E o que eles viram? Que esses pacientes, ao longo do tempo, independente do tratamento, que normalmente eram os mesmos, eles excluíram os pacientes que faziam tocilizumab, que é uma droga que eles têm feito, anti-LCs, que eles fazem para os pacientes muito inflamados de esclerose sistêmica, então esses pacientes não foram incluídos nesse grupo, e eles perceberam que esses pacientes morriam mais. Os pacientes inflamatórios morriam mais em relação aos pacientes não inflamatórios ou de inflamação intermediária. E isso é importante, por quê? Para follow-up e acompanhamento desses pacientes. A gente precisa saber se a gente precisa ser mais agressivo no tratamento. E aí a gente vem, poxa, será que o rituximab, que a gente vê usar tanto em outras doenças do colágeno, ele é melhor do que a ciclofosfamida, que é o que a gente tem disponível nos hospitais com mais facilidade, mais barato, para tratar as doenças intersticiais de pacientes com doença do tecido conjuntivo? E o que esse estudo mostrou? Mostrou que ambos têm ganho da CVF, ganho de qualidade de vida, que a gente já sabia. Então, assim, mostrou não inferioridade nesse sentido. Teve um ganho mantido em 48 semanas, não 48 horas. E o rituximab teve menos efeito colateral e um desmame mais rápido do corticoide, que pode ser melhor, assim, para o paciente a longo prazo, né? Então, embora tenha se mostrado não inferior, há alguns ganhos com relação aos efeitos colaterais a longo prazo. E não se falou muita coisa nova de Covid, eu sei que você deu uma aula brilhante de Covid recentemente, falei, não tem tão rápido que a gente tem para falar, eu não vou trazer nada de Covid. Então, o que o Covid trouxe para a gente de bom, né? Acho que ele trouxe a coisa do acompanhamento, do automanejo, né? O paciente aprender a se ler, se entender,
e hoje, com a tecnologia, a gente tem algumas ferramentas que facilitam essa comunicação com o médico e tudo, então teve várias palestras nesse sentido de telemedicina, telereabilitação, hoje sabendo a importância da reabilitação pulmonar, né, em todas as doenças, então eu vou falar um pouco disso bem rápido para falar mais da espirometria domiciliar, que eles falaram bastante. Então, a gente pode usar a oximetria, o espirômetro domiciliar, o reloginho que conta passos e que tem qualquer smart relógio desses. E aí o paciente pode, de certa forma, ter um automonitoramento da sua doença. E se ele chama comunicação sazonal com o seu médico, isso pode gerar um acompanhamento interessante com implicações até prognósticas. Por que eu falo isso? Porque eles mostraram alguns estudos interessantes. Então, esses são os benefícios próximos. E esse estudo é uma espirometria diária como ferramenta para detectar a progressão da fibrose pulmonar idiopática. Então, a gente vê que quando o paciente faz o exame completo, a gente consegue ver aqui aquele paciente que exacerba, cai. E esse paciente, possivelmente, ele veio aqui, ele iria no médico aqui. Ele não ia ver, porque está cansado, esse dia ele está mais cansado, está fadigado, ele não sabe dizer isso. Então, é uma ferramenta bem interessante nesse sentido, que você consegue identificar essa queda da CVF, da tendência de queda mais precocemente, podendo intervir nesse grupo. E esse foi um outro estudo que eles mostraram, de espirometria diária também, né, domiciliar, para detectar os efeitos do tratamento com corticoide na sarcoidose. E a gente vê aqui, ó, que vem uma tendência de melhora, né, da CVF ao longo do tempo, ao longo de 80 dias. Então, será que... Não sei. Então, assim, esses estudos fazem a gente pensar, poxa, será que eu preciso fazer 3 meses de corticoide? Será que o paciente responde melhor? Não poderia diminuir o corticoide com tantos efeitos colaterais que a gente tem? Então, suscita uma série de raciocínios para a gente poder aplicar na nossa prática clínica. Esse estudo ele é muito interessante, que ele avaliou a possibilidade de exacerbação nos pacientes FPI que faziam espirometria domiciliar. E aqui a gente vê, esse paciente exacerbou aqui, mas ele só foi no médico aqui. Então, olha, aqui eu consigo identificar que ele começa a cair, mas ele só vai no médico aqui. E a gente sabe que quanto mais precoce a gente trata esses pacientes, melhor o resultado do tratamento. Então, assim, mensagens que eu queria deixar. O automonitoramento e a telereabilitação são modalidades de acompanhamento interessantes, que a gente não pode dispor em todo o nosso Brasil, né? Porque a gente tem problemas de internet, problema de tecnologia, né? As pessoas terem acesso a um computador, a um tablet, mas que deve ser considerado, sim. E dentro do próprio fundão, que a gente está lá agora, a gente tem uma professora de fisioterapia que está fazendo um trabalho super bacana de telereabilitação com os pacientes FPI, que são dependentes de oxigênio, que não podem ir. Então, eles vão uma primeira consulta, eles traçam, depois fazem lá 3 vezes por semana a telereabilitação, e aí vamos ver o que vai dar, depois eu mostro para vocês. Criobiópsia como primeira escolha para o diagnóstico das doenças intestinais pulmonares, isso é muito importante. E a definição da fibrose pulmonar progressiva, que não é um diagnóstico, lembrar que a gente deve correr atrás desses diagnósticos. E novas moléculas promissoras no tratamento da FPI. Então, é isso que eu queria, próximo, por favor, mostrar para vocês. E um gostinho para vocês dessa viagem maravilhosa. Com os meus residentes. E com o professor Alexandre. Obrigada. Valeu. Obrigada. A gente pode deixar aqui. Claro. Agradecer enormemente a Nádia, como sempre, espetacular. Chamar a Maria Clara, lindíssima, maravilhosa, estudante do fundão de pneumologia, para falar para a gente sobre os highlights de DPOC. Yasma. Bom, boa noite, gente. Prazer para quem não me conhece. Meu nome é Maria Clara, eu sou R1 de pneumo lá do fundão. É uma honra imensa estar aqui. Agradeço o pessoal da Subterge, professor Alexandre também e a Nádia, que confiaram em mim para essa missão. Vamos falar então um pouquinho o que a gente teve de novidade nas doenças obstrutivas na RL. Então, primeiro, começando sobre o DPOC,
para a gente trazer por que a relevância da gente discutir sobre isso, né? Esse trabalho de 2019, na verdade, da Lancet, fez um levantamento da prevalência que, utilizando os critérios do GOLD, a gente teria na população adulta uma prevalência mais ou menos de 10%, que resultaria em números absolutos em mais de 300 milhões de indivíduos afetados, ou seja, uma doença de bastante relevância. E se a gente for olhar para a mortalidade, pela OMS, em 2019, era a terceira principal causa de morte ao redor do mundo, então realmente uma coisa para a qual a gente tem que estar com os olhos abertos. Frente a isso, teve uma comissão que se juntou, publicou um paper na Lancet também, eles se juntaram em 2019 e publicaram esse paper agora em 2022, né? Assim, super fresquinho, publicaram em 2017, no dia 17 de setembro, até depois do Congresso, mas apresentaram para a gente lá, trazendo basicamente uma mudança de paradigmas sobre como a gente enxerga a doença e, frente a isso, como a gente vai fazer diagnóstico, como a gente vai classificar essa doença, como a gente pode tratar e prevenir. Então, a primeira parte que a gente tem que entender é que, hoje em dia, como é que a gente faz o diagnóstico de DPOC? Né? A gente chega na doença, faz o diagnóstico num momento em que a gente já tem uma queda da função pulmonar e uma perda dessa função irreversível que a gente não consegue mais recuperar. Além disso, acaba que os nossos pacientes entram nos ensaios clínicos numa fase ainda mais avançada da doença e depois a gente fica se perguntando por que a gente não consegue ter tanta alteração de mortalidade, melhora de qualidade de vida. Então, a primeira coisa que a gente teria que mudar é trazer esse diagnóstico para um momento muito mais precoce, né? Para a gente conseguir entender o paciente no momento que a gente pudesse verdadeiramente interromper e mudar a história natural da doença. Então, para a gente pensar, o nosso algoritmo diagnóstico hoje em dia, basicamente, a gente vê os sintomas dos pacientes, o fator de risco que a gente tem na cabeça imediatamente é o tabagismo, a gente faz uma prova de função, basicamente espirometria, que a gente tem lá o nosso fenômeno menor que 0,7. Muito bem, temos diagnóstico, qualquer coisa diferente disso, a gente não dá o diagnóstico, e aí a gente chama de pré-DPOC, a gente vai vendo aí o que a gente pode fazer. E por que isso é um problema? Primeiro, porque se a gente pensar na disponibilidade da espirometria ao redor do mundo, a gente vê que nos países mais envolvidos, né, na América do Norte, na Europa, a gente tem um acesso, né, mais de 90% da população tem, mas nos outros países a gente vê que esse acesso é muito menor. E nos países como no continente da África e da Ásia, né, que são lugares que têm uma prevalência muito alta por outros fatores além do tabagismo, a gente vê que esse acesso chega até 60% no máximo. Então, talvez não seja o melhor método diagnóstico para essa situação. E, além disso, também para a gente mudar um pouco, sair desse estigma do tabagismo, que a gente tem que entender que, hoje em dia, a gente tem, ao longo de toda a nossa vida, vários fatores que podem ser tanto individuais quanto ambientais que podem afetar essa função pulmonar e podem gerar o que a gente chama de uma doença pulmonar obstrutiva crônica, seja desde a pré-concepção, então, alguma alteração genética, uma exposição ao tabagismo intrauterina, ou na infância, como infecções na infância, desnutrição, baixo peso ao nascer, na vida adulta, além, claro, do tabagismo, mas outras doenças associadas, até a própria obesidade, HIV, tuberculose, poluição do ar, que hoje em dia é uma coisa que a gente vê cada vez mais, e especialmente nesses locais, né, de população mais pobre, a própria exposição também a biocombustíveis, até intradomiciliar, né, como forno a lenha, isso tudo também são exposições que a gente tem que ter na nossa cabeça. Então, frente a isso, a gente parte desse algoritmo diagnóstico que a gente tem agora para um algoritmo muito mais elaborado e que a gente pode fazer muito mais diagnóstico. Primeiro, então, a gente vai começar a pensar em outras causas potenciais, outros fatores de risco que podem gerar o DPOC. Então, essas causas genéticas, eventos precoces na vida da pessoa, infecções, exposição ao fumo, e não só ao tabagismo, ao tabaco, mas todos esses inalantes que a gente tem hoje em dia, e também os fatores de exposições ambientais. E aí, se a gente tem claramente né, aquele nosso fenômeno 0,7, a gente não vai deixar de fazer diagnóstico, mas a proposta é que a gente possa ampliar isso para métodos muito mais sensíveis. Então, se a gente tiver outros testes de função pulmonar disponíveis, como difusão, resistência, o washout de nitrogênio, medida de oscilometria forçada, e esses testes estiverem alterados nesse paciente que a gente já está esperando, a gente pode chamar esse paciente de DPOC. E, além de tudo, se a gente não tiver nenhum teste de função disponível, mas a gente tiver evidência de uma doença de viária na tomografia, como enfisema, aprisionamento aéreo, ou até alguma outra normalidade da via aérea, a gente também deve poder chamar esse paciente de DPOC. E, mais importante, mesmo que a gente não tenha nada disso, e o paciente tem os sintomas avaliados pelas nossas escalas tradicionais, né, CAT, MMRC, ou uma história de exacerbação consistente, a gente também tem que pensar nesse paciente como um DPOC provável e que a gente tem que, de alguma forma, buscar esse diagnóstico.
E aí, dentro desse entendimento de diagnóstico, a gente sabe que é uma doença super heterogênea e que o que esse documento propõe é que a gente possa classificar em subtipos exatamente para a gente entender melhor um tratamento possível, né? Então, no tipo 1 seriam as causas genéticas, então deficiência de alfa-1-antitripsina, alterações de telômeros. No tipo 2, esses eventos precoces na vida, desnutrição, baixo peso ao nascer, infecção na infância. No tipo 3, infecções como tuberculose, também HIV. No tipo 4, seriam as disposições relacionadas a basicamente fumar e assim, o cigarro tradicional, cigarro eletrônico, que a gente vê muito hoje, maconha e outras coisas, né? E no tipo 5, as disposições ambientais. E aí a gente parte disso aí para a gente entender que, bom, se a gente conseguir entender, dividir esses grupos, talvez a gente possa conseguir entender melhor esses endótipos aí que a gente está super na moda agora, tudo é sobre isso, mas é para a gente conseguir fenotipar esses pacientes e a gente conseguir achar um tratamento que a gente possa agir aqui e aí sim melhorar. Eles até mostraram um dado que é muito interessante, comparando assim, quando você tem um estudo que ele tem alguma alteração já, que ele é um tratamento que está baseado em alguma alteração genética ou algum alvo genético nesse meio do caminho, a probabilidade dele passar de uma fase 2 para uma fase 3 é quase 80%, e quando você não tem isso, fica ali entre 30% e 40%, então é uma coisa que é muito relevante. Quando a gente vai para tratamento, um primeiro problema que a gente vai, que apesar de ser uma doença que a gente vê aqui nas barras azuis, são as mortes por ano causadas pelas doenças. Então, é uma doença que mata muito, mas que os gastos com o DPOC são muito pequenos, né? Então, a gente já enfrenta esse problema de financiamento, muito relacionado também a esse estigma de ser em pessoas que fumaram e tudo mais. Comparando, a gente vê aqui embaixo que são as medicações que surgiram ao longo desde 1990 até agora para doença cardiovascular, e tem, sei lá, mais de 15 classes disso. E a gente olha aqui no DPOC, a gente fica nos nossos broncodilatadores, lama, laba, samataba, e combina um, combina outro, e a gente não vai muito para frente além disso. Uma coisa para a gente mudar. E aí, finalmente, a gente chega nas metas finais e como a gente pode prevenir isso. Então, metas ousadas, que assim, até 2035, 50% dos países teriam que ter banido o tabagismo de forma completa. Além de tudo, força muito essa questão da gente conseguir mensurar melhor os níveis de poluentes no ar, determinando essa mesma questão, que não haveria um nível seguro de poluição, mas que a gente tem que ter um mínimo de monitoramento, como a Organização Mundial da Saúde propôs alguns níveis seguros de certos poluentes. Além de tudo, a importância da gente melhorar também todas as condições socioeconômicas ao redor do globo, porque a gente sabe que, além de tudo, é uma doença heterogênea que afeta diferentes também, as diferentes classes sociais, os diferentes países. Então, a gente sabe que se a gente não tiver vacinação, se a gente não tiver um pré-natal adequado, se a gente não tiver todo esse acompanhamento, a gente também vai ter mais doença. E aí, dentro dessas propostas de novos grupos, novos diagnósticos, que a gente possa ter pelo menos até 2035 um tratamento, seja ele farmacológico ou não, proposto para cada um desses subgrupos, e que a gente possa ter ensaios clínicos que busquem pacientes que estão no estágio muito mais precoce de doença e que a gente possa realmente frear esse declínio de função pulmonar, tá? Então, basicamente também que os nossos estudos não dependam desse critério espirométrico, que a gente viu que é muito pouco sensível para o diagnóstico da doença. Continuando, um outro estudo muito interessante foi esse estudo que eles falaram em relação à exacerbação, essa autora que foi a Mona Badfeld, e que foi muito emocionante, porque ela apresentou o estudo unicêntrico há 10 anos atrás na RS, e aí esse ano ela foi levar o estudo multicêntrico dela, então temos que persistir nos nossos sonhos. E ela levou esse estudo que era basicamente sobre o produto de eosinófilo para guiar o nosso uso de corticoide na exacerbação do DPOC. Ela parte dessa ideia basicamente da evidência de que o que a gente tem para essa prescrição universal de corticoide é uma meta-análise que usou menos de 1.000 pacientes para chegar a essa conclusão de que o corticoide universal era positivo para todo mundo, numa doença que é altamente prevalente, então um N razoavelmente pequeno, e que a gente sabe que o corticoide tem um risco aumentado de trombose, de sepse, de outros eventos adversos não desejados e até aumento de risco de mortalidade em certas populações. Então, foi um estudo multicêntrico, duplo cego, randomizado, controlado por placebo, que era de não inferioridade. E aí, o que era esse estudo? Os pacientes eram randomizados para o tratamento universal, que era corticoide para todo mundo, ou eles chegavam lá, faziam uma contagem de eosinófilo numa maquininha que dava contagem em 2 minutos dos eosinófilos, e se a pessoa tivesse uma eosinofilia maior ou igual a 2%, ela recebia o corticoide, e se tivesse menor, ela não receberia corticoide. Eles usaram uma dose de prednisona de 30 mg por 14 dias. O desfecho primário que eles usaram era a taxa de falha de tratamento, que era considerado por
retratamento, hospitalização ou morte nesse período, e o desfecho secundário era a função pulmonar avaliada pelo VFUMO e também os sintomas pelo CAT, pelas outras escalas visuais analógicas. Era uma população que era bastante parecida no controle e no braço que teve a intervenção guiada pelo biomarcador. E aí o que eles acharam é que não teve diferença no risco de falha de tratamento. Essa aqui é a análise pela Intention to Treat, tá? Então não teve diferença no grupo tratado, todo mundo com prednisona, ou no grupo tratado com essa definição pelo biomarcador. E quando eles fizeram inclusive a análise por protocolo, teve até ainda mais sugestão de ainda mais benefício para o grupo que fez esse cuidado direcionado pelo eosinófilo. Acho que é uma questão interessante, porque traz para a gente a possibilidade de um tratamento individualizado, especialmente nas populações mais frágeis e que podem ter um evento adverso pior associado ao corticoide. Partindo um pouquinho para a asma, a gente ouviu bastante falar dessa questão de remissão, né? Então, assim, o que é isso? Como é que a gente chega lá? Então, esse conceito que vem, né, de outras especialidades, de outras doenças inflamatórias, que envolve basicamente a gente entender que, sendo uma doença inflamatória, a gente pode chegar num momento que a gente não veja mais a manifestação dessa doença. E aí, que seria uma melhora dos quadros dos pacientes, e o que tem de diferente é que, assim, que atualmente essa definição inclui que a pessoa pode estar sem tratamento ou utilizando o tratamento para atingir essa remissão. Então, o que seria remissão clínica? Seria melhora dos sintomas, ausência de exacerbação, evidência de melhora da função pulmonar. E a remissão completa, a gente teria que ter também evidência de que aquele indivíduo não está mais inflamado. Para a gente ver isso, então, assim, seria basicamente, né, prova de função pulmonar, exacerbação e sintomas na consulta mesmo. E essa remissão completa a gente poderia ver através da medida de eosinofilia, da feno, de um teste de metacolina não positivo, tá? E aí, enfatizando essa questão que pode ser, isso é uma questão mais semântica do que qualquer outra coisa, né? De que fazendo tratamento a gente pode atingir essa remissão. Que isso é uma remissão, é um controle, mas isso é basicamente uma questão semântica. Então, os fatores que a gente sabe que estão mais associados à remissão são pacientes, então, que têm uma melhor função pulmonar, que têm menos hiperreatividade brônquica, que são mais jovens, que não usam tanto corticoide inalatório e que não têm história de tabagismo, ou seja, quem é menos doente tem mais chance de ficar melhor. E como atingir, ele coloca essa questão de possibilidade atualmente dos biológicos, que estão aí no centro das atenções de todos nós. A gente teve, inclusive, o nosso debate no mês passado os envolveu, mas também os macrolídeos, e muito importante também o controle das outras comorbidades nos pacientes asmáticos, essa intervenção precoce para a gente conseguir garantir que eles sejam mais nesse momento de menos gravidade quando a gente passa a fazer a intervenção. Dentre os imunobiológicos, para finalizar, o que teve de diferente que foi falado lá foi o do anti-TSLP, que é o tezepelumab. A gente viu bastante essa cascata aí na sala passada do guarda-chuva da asma, das vias da inflamação, e a diferença do TSLP, que ele seria uma alarmina que estaria envolvido aí basicamente em todas as vias, mas que surge especialmente como uma possibilidade de atuação nesses pacientes com a asma não TH2, né? Que até então são os que estão ali, que a gente está com mais dificuldade de tratar. E aí teve dois trabalhos apresentados que foram bem interessantes. Esse primeiro, que foi em pacientes que tinham asma grave, não controlada, e que não tinham, era buscando ver o efeito nos pacientes com eosinófilos baixos, tá? E que não estavam recebendo corticosteroides, para não falhar, não ter essa questão da confusão de se o eosinófilo era baixo de verdade ou não. E aí, bom, eles juntaram para esse estudo, combinaram dois estudos diferentes para eles poderem atingirem um N significativo, tá? Que foi esse estudo Pathway Navigator, que um é um estudo 2B e outro é um estudo de fase 3, e aí eles conseguiram no total 685 pacientes no grupo intervenção e 690 no grupo placebo com tezepelumab, e o desfecho primário que eles estavam buscando era a redução da exacerbação em 1 ano. Quando eles foram olhar por isso, eles viram que eles separaram aqui. A gente vê que é pelo número de eosinófilos, então na primeira linha menos de 150, 150, 300. Aí eles fizeram uma de todos com menos 300 e com mais 300. E a gente vê que, né, em questão a redução de exacerbação, todos os grupos tiveram um benefício nesse período que eles analisaram, e uma redução bastante importante, de até 50%. Além de tudo, nessa parte de baixo, eles analisaram a redução de idas à emergência ou hospitalização,
E aí a gente vê que no grupo aqui de menos de 150, apesar de ter uma curva que favorece o tezepelumab, atravessa um pouquinho o intervalo de confiança, né? Então não atingiu exatamente significância estatística, mas que também entre 150 e 300 eosinófilos, e no grupo de maior ou igual a 300 eosinófilos, teve também um benefício em relação à redução aí da emergência. Quando eles foram analisar os desfechos secundários de melhora da função pulmonar e sintomas, no grupo menor de 150 não houve melhora, no grupo de 150 e 300 melhorou, e o grupo que mais melhorou é o grupo com maior de 300 eosinófilos. Além de tudo, foi o mesmo resultado que a gente encontrou quando foram analisar sintomas, quando os pacientes com menos de 150 sem significância estatística, um pouquinho bom para os pacientes com 150 a 300, e os que mais se deram bem, novamente, os pacientes com maior número de eosinófilos maior ou igual a 300. E aí, o que a gente viu, então, basicamente, foi que reduziu a exacerbação, isso foi um fato, em todos os grupos que foram analisados, mas a melhora dos sintomas do VFUM foi apenas com aqueles pacientes com eosinófilos mais elevados, que talvez a gente já tivesse conseguido encaixar em algum outro tipo de classificação para uso de algum outro imunobiológico que a gente já tem por aí. E aí, só para a gente terminar falando também do tezepelumab e da remissão da asma, eles fizeram esse estudo também que era para analisar a remissão dos pacientes com asma grave não controlada, tá? Através do tezepelumab. E aí, o que eles fizeram? Esse estudo Navigator, pegaram pacientes adultos que a asma não estava controlada. Nesse estudo, eles não fizeram diferença de quem estava usando corticoide oral ou não, todo mundo que estava se encaixando nesses critérios entrou, e que eram pacientes que tinham tido mais de 2 exacerbações no ano anterior com emergência, hospitalização, ou um ciclo de corticoide oral, ou esse Asthma Control Questionnaire score maior ou igual a 1,5, que seria também alto, né? E só foi interessante que eles conseguiram uma proporção igual de pacientes que tinham eosinófilos menor que 300 e maior ou igual a 300, que é uma coisa que a gente está sempre aí de olho. Essa questão da remissão, né? A gente está criando esse conceito e que a gente está discutindo agora, e nesse estudo, o que eles consideraram como uma remissão clínica depois de 1 ano de tratamento? Então, ele tinha que ter, o paciente não podia estar usando corticoide oral, não podia ter exacerbação, tinha que ter uma melhora baseada tanto numa análise do próprio médico quanto do próprio paciente, uma melhora nesse questionário de controle da asma e também uma melhora na função pulmonar avaliada pelo VFUM. Quando eles foram olhar, a gente viu aqui, esse foi o resultado final, aqui é o que ele junta todos os fatores da remissão clínica, a gente teve um benefício, 12% dos pacientes no grupo de tezepelumab atingiram a remissão clínica, contra 4% no placebo, com uma R de 3,42, que teve significância estatística. E quando a gente foi olhar todos aqueles outros fatores que a gente dividiu, todos eles também a gente achou uma vantagem com significância estatística, uma melhora, com exceção daquele item que era a melhora do paciente, que na verdade foi muito boa nos dois, e como é uma coisa mais subjetiva, talvez seja uma coisa que realmente não tem relevância olhando por agora. Quando a gente foi olhar nos pacientes que responderam, que a gente foi ver que quem respondia era aquilo que a gente já tinha visto lá atrás, então os pacientes que eram mais novos, que não estavam usando corticoide, que tinham uma melhor função pulmonar, e também os que tinham eosinófilos mais altos, 310 eosinófilos de base era mais ou menos ali, o que a gente tinha. Então, a remissão clínica foi achada aos mesmos valores que a gente já sabia e que a gente, né, o que a gente estava discutindo, talvez nos pacientes para o qual não foi o que esse remédio foi inicialmente desenhado, apesar dele mostrar um benefício bastante importante. Basicamente é isso, muito obrigada. A gente esteve em Barcelona, Gaudi está lá por todos os lugares. E essa frase para mim foi muito impactante, que é isso, para a gente fazer as coisas bem, a gente tem que fazer com amor e com técnica, e eu acho que amor a gente tem de sobra e técnica a gente está aqui aprimorando a cada dia. Então é isso. Muito obrigada. Obrigada, obrigada. E aí? Perguntas? Perguntas e respostas. Aqui, ó.
na biópsia, com criobiópsia, nos pacientes com fibrose, a performance, o resultado, etc., foi melhor que quem fez criobiópsia? Como é que eles fizeram a criobiópsia? Eles falaram? As condições, assim. Como assim? Porque é um paciente ruim. É ruim para qualquer coisa, né? Não sei te dizer como foi feito exatamente. Quer saber como foi feita a criobiópsia? A gente, quando faz aqui, você ainda faz assim. Se eles usaram um bloqueador. Exatamente. Se eles usaram bloqueador ou não. Se eles... Anestesia geral, máscara laríngea, intubação. Não, isso não estava no escopo direto do trabalho, né? Eu não entrei em coisa. Você não gera. Assim, Sim, claro. A gente que faz o exame, né, vê e fica tenso com isso, né? Mas, de fato, teve um estudo específico. Eu não sei se a Bianca vai saber mais detalhes que ela teve lá na Itália. E ela leu e ela preparou isso. Não custa, não. Tô falando do paciente mesmo. Porque, assim, você tem um paciente grave. Como é que você fez? Você fez anestesia geral? Você intubou? Você usou bloqueador? O que você fez? Não, então, é porque esse... Você tá gravando. Não precisa falar. Pode falar algo. Tá. É porque esse guideline que saiu, que acho que foi em junho, mais ou menos, na verdade, ele foi uma meta-análise, e eles responderam 4 perguntas pico, que foram essas perguntas que a Nádia colocou. Mas sobre se faz com broncoscopia rígida ou intubação ou isso, eles não falaram como que o procedimento é feito. Eles só responderam essas 4 perguntas pico, que é se o paciente é elegível à biópsia cirúrgica, então vamos fazer crio. Se ele não é elegível à biópsia cirúrgica, então se a discussão multidisciplinar achar que vale a pena para ele, então vamos fazer crio. Os centros têm que ter uma curva de aprendizado, mas eles também não definiram como é isso, e a 4ª eu esqueci qual que é. E aí, e aí é isso, mas eles não falaram assim, faça com bronco rígida, faça com isso. O lugar que eu fui, eles fazem crio com broncoscopia rígida e o bloqueador. E aí lá eu até falei com eles, eu falei, aqui a gente faz com tubo orotraqueal. Eu acho que o ombros eles também fazem com tubo orotraqueal, né? Então acho que fica a critério, anestesia geral. Justo, entendeu? Porque se você tem uns... Não tirando o mérito da criobiópsia, não. É só... Olha lá, hein? Não é para tirar mesmo. Mas se você falar que um é melhor que o outro, sem falar o que você fez diferente quando você faz o outro, não é justo. Não, mas eu entendi essa pergunta. Não, você está falando para mim, vamos fazer no paciente grave, vamos fazer criobiópsia em vez de fazer uma biópsia cirúrgica, certo? Então, esse estudo, tem um estudo, chama estudo COLD. Eu não entendi a pergunta. COLD Trial, ele comparou os pacientes que foram submetidos à biópsia cirúrgica e pacientes com criobiópsia. Eles randomizaram o paciente com doença essencial e submeteram uns. Como a gente sabe que o rendimento é parecido como se usa MDD, a questão não era o rendimento diagnóstico, a questão era a complicação. A evolução primária ela é relacionada à complicação. O que eles viram nesse estudo específico? Eu não sei exatamente como foi feita a criobiópsia, se foi com rígida, se usou bloqueador ou não. Sei que nesse grupo de pacientes, estudo COLD, que foi publicado lá no RS, né? Publicado ainda, eles nem foi publicado, eles só botaram o abstract, isso. O que eles mostraram é que existiu o maior tempo de tubo no paciente operado, maior tempo de internação e maior número de eventos adversos graves. E aí é isso, isso foi descrito. CTI, fica mais tempo com dreno de tórax, mais tempo com... maior internação, maior tempo de dreno e maior número de eventos adversos graves. E aí foi esse estudo que foi curiosidade super... minha, entendeu? Claro, assim, sim. Eu acho que você fazer uma ação desse nível, né? Papo, você vê para ficar, tá bom. Não é, na discussão não é em relação ao papel dela, mas assim, em você dizer que vai preterir um método para outro, o que você vai fazer diferente, né? Porque, na verdade, atualmente a gente faz igual, né? Assim, você vai entubar o doente, né? Você acabou de falar, vai botar o bloqueador, fazer tudo igual, que seria como se você faria num paciente uma biópsia cirúrgica. Acho que não é isso, na minha humilde opinião, não é esse o ponto para você definir para um lado ou para o outro. Entendeu? A gente vai precisar de usar de outras ferramentas para... Eles não definiram direitinho qual é o perfil do paciente que foi escolhido para criobiópsia, entendeu? Não é que eles não definiram, a gente não viu o estudo ainda, porque ele não foi nem publicado, né? Mas esse estudo, na realidade, eram pacientes iguais.
iguais, pacientes com iguais, teoricamente, grupo que foi randomizado, controlado para fazer criobiópsia e para fazer biópsia pulmonar cirúrgica, porque a gente já sabe que o rendimento, quando a gente usa MDD, a reunião multidisciplinar, é similar. Então, eles randomizaram esses pacientes para receber um ou outro e analisaram o tempo de tubo e o tempo de dreno, o tempo de internação hospitalar. Isso foi pior nesse grupo de pacientes que foi submetido. Acho que a cirurgia em si, enfim, anestesia geral que você acaba fazendo também na criobiópsia, mas assim, é um corte, não é anestesia. Não é via aérea. Não é, mas é uma manipulação diferente, né? Assim, você coloca coisas ali, é diferente, é por fora, não é por dentro. Então, eu tenho, por mais que eu não corte, é a minha impressão, eu tenho músculo, né? Que eu estou mexendo ali, então, não sei se isso é uma possibilidade. Inclusive, nesse estudo, ela falou que 79% dos pacientes que fizeram a crio, eles eram, tipo, outpatients. Então, eles foram embora no mesmo dia para casa. Não ficaram nem internados no hospital. 79% dos pacientes. Isso aí é outro desfecho do ano, né? Sim. O desfecho primário foi tempo de drenagem. Tempo com que eles ficaram com... E a primeira coisa é que 100% de quem opera ganha dreno, né? E assim... 50, 40, menos por cento dos pacientes fazem crio e recebem dreno. Isso já é uma morbidade por si só, né? Manter, aumenta o risco de infecção e tal. Talvez seja por aí. Esse grupo que não... Aquela aberta não é... por vídeo, mas de um certo modo, com vídeo, uma boa parte sai com drenagem. Né? Com a criobiópsia por broncoscopia, só sai com drenagem se complicar com pneumotórax. Sim. E isso me lembra uma velha discussão antigamente que tinha da biópsia a céu aberto com a velha biópsia broncoscópica, que dava um percentual de 10% a 15% de pneumotórax, mas se você comparar com a biópsia a céu aberto, é 100% pneumotórax. Você faz sempre. Sim. Entendeu? Quando você faz. Entendeu? Então, mal comparando, você quando faz com a videotoracoscopia, você praticamente, a não ser em raras ocasiões você consegue aspirar bem pela videotoracoscopia, o doente sai drenado. Situação essa que não acontecerá rotineiramente com a criobiópsia pela broncoscopia, a não ser quando, se não me falha a memória, é um pouco mais alta a incidência de pneumotórax, perde 30%, 20% a 30%, se eu não estiver enganado, né? Com a criobiópsia, eu acho que é um pouco mais alta a incidência de pneumotórax, é menor do que o outro. Então, isso, de um certo modo, também pode contribuir com o menor tempo de hospitalização, com o menor tempo de morbidade, nesse sentido. Não sei se contribui aí Eles determinam de maneira assim justa para os dois lados esse ponto. Porque na crio mesmo, montar o mesmo estava falando, né? Eu faço o raio-x com 2 horas depois, não tem nada, mando embora. Se vai aparecer alguma coisa depois, eu não estou sabendo. Verdade, Se você radiografasse 12 horas depois, talvez você visse quantas vezes já voltou paciente de criobiópsia 24, 36 horas depois com pneumotórax. Acontece. Entendeu? Então, assim, será que essa randomização é fiel, né? Assim, é para a gente pesar de fato de um lado e do outro? Era por isso a curiosidade, né? Alguém que faz mais uma? Eu tenho mais uma pergunta, mas ele pode... Para não monopolizar o... Tem? Congresso agora no Brasileiro, nas sessões de broncoscopia, falou-se bastante sobre criobiópsia, e um dos pontos é justamente isso. Né? O grau de índice de pneumotórax provavelmente seja maior do que aquilo que a gente estima. Que, em geral, o que se faz? Se faz após o procedimento imediato, radiografa ou passa ultrassom, nem sempre você localiza, mas você fazendo algum tipo de imagem mais tardia, é bem mais frequente a ocorrência de pneumotórax. Só que como ele é limitado e baixo volume, o paciente não tem clínica, já está em casa tal, isso vai resolver por si, né? Mas existe sim uma incidência maior, só que nem sempre tem relevância clínica. Eu não tenho muita vivência com a criobiópsia, então não posso falar, mas tenho uma vivência grande com a biópsia pulmonar transbroncoscópica. Essa dúvida que nasceu, antigamente a gente fazia imediatamente após, 24, e trazia 48 horas depois para repetir
o que não tinha a menor situação, porque quando não ocorria na hora, não ocorria depois. Então, isso não acontecia. Então, a gente, e com a vivência com a biópsia tomografoscópica, a gente sabe na hora quando faz. Não tem. Eu não sei se isso se reporta à criobiópsia, não tenho essa ideia. Mas o pneumotórax, a posteriori da biópsia anatomoscópica, é inexistente. Ou faz na hora, ele não vai depois acontecer 48, 24 horas, isso praticamente é inexistente. Praticamente não, eu sou capaz de ir longe, não ocorre. Tá? Na biópsia anatomoscópica. Agora, na crio, não sei dizer, mas entendo que deva seguir a mesma estrada. Ou próxima, talvez um pouco mais, porque é nesse caminho, não sei se vai por aí. Um outro fator a pesar também é a mudança de método de imagem, né? Hoje em dia, cada vez mais tem se usado o ultrassom. E, pelo menos para a pneumotórax, ele acaba sendo muito mais sensível do que a radiografia simples de tórax. Então, a gente consegue visualizar coisas que antes não eram vistas, no entanto, nem sempre vão ter essa questão da relevância clínica. Eu queria falar também em que nível que nós chegamos, né? Quer dizer, hoje em dia, o pneumologista generalista já está precisando muito da ajuda do pneumologista especialista, né? E é muito bom que a gente tenha esses eventos, como hoje foi intestício, doenças obstrutivas, como semana passada, tuberculose multiresistente, e também, semana passada, asma. E eu acho que a gente está cada vez mais evoluindo no conhecimento, que o pneumologista generalista já está precisando assistir sessão da SOPTERD toda semana, né? Mas algumas coisas são importantes, porque você vê que muitos desses trabalhos que vieram de lugares muito desenvolvidos são simples, como, por exemplo, você medir o PCR-T nos pacientes com doença intersticial e descobrir que os pacientes inflamados têm um prognóstico pior. Isso podia ter sido feito em qualquer lugar, né? Dos quais nós temos acesso. Eosinófilo também. E, da mesma maneira, as dificuldades que ele tem são que nós temos. Antes, nós tínhamos dificuldade para definir a exacerbação, né, Eduardo? Nunca se definiu bem a exacerbação. Agora, nós, além de não definirmos bem a exacerbação, nós também não sabemos definir bem remissão, né? Então, são conceitos que, na realidade, são difíceis para todo mundo. Então, acho que nós estamos todos envolvidos nas mesmas dificuldades e também nas mesmas facilidades. Com relação a intestício, por exemplo, eu me lembro de um trabalho clássico em que, quando você apresentava dados de doença intersticial para vários radiologistas, havia divergência de opinião em 50% dos casos, o que era uma coisa muito grave. E você, por exemplo, você hoje decide muita coisa no que diz respeito ao intestício pela imagem. Isso também envolve, parece que facilita, mas nem sempre facilita, porque você tem que ter um radiologista especializado em doença intersticial, né? Porque você sabe que você vai ter que mandar. Primeiro, a definição entre típica e provável, ainda que no papel seja fácil, nem sempre é fácil. E depois, uma vez que isso depende, eu até gostei que você juntou o provável com o típico, e aí ficou mais fácil de você encaminhar para um tratamento dentro de um contexto. Porque quando era só o típico e o provável ia para a biópsia, da definição do que é típico e do que é provável, nem sempre é tão fácil assim. Como também agora a gente vê que o paciente que evoluiu do ponto de vista da piora tomográfica e esse doente tem um prognóstico pior, mas nem sempre também a determinação de que houve essa piora também nem sempre é muito fácil, né? Então, acho que a gente enfrenta em todo o mundo problemas que nós enfrentamos aqui. Portanto, nós também aqui podemos tirar as mesmas conclusões e fazer os mesmos trabalhos que todo mundo pode estar fazendo, né? Só isso que eu queria comentar. E, Clarinha, nossos residentes estão brilhando, né? Cá entre nós, né? É isso aí. Trazer um comentário nessa linha da doença intersticial, que eu também acho que é importante, que é um alerta, que eu acho que esses guidelines, essas situações todas são importantes, fundamentais, e são sempre construções numa direção e num caminho, né? Mas esse caminho ele deve ser andado, perseguido e sempre criticado, ser visto e com atenção. Eu acho que essas definições elas são construídas em cima de consensos. Nós temos nome de doenças com nome de idiopático, que nada mais é um nome bonito para refletir uma ignorância enorme que nós temos sobre diferentes situações. Quando a gente não sabe, diz que é possível, que é provável, que é isso, e assim nós vamos juntando, mas nós vamos fechando conceitos e atitudes para tomar algumas determinadas condutas e situações importantes. Então, eu digo, na própria doença chamada fibrose pulmonar idiopática, que tem um padrão tomográfico chamado de pneumonia intersticial usual,
ela mesma, muitas vezes, esse padrão usual é dividido com outras enfermidades e a própria fibrose pulmonar idiopática, para que nós fechemos esse diagnóstico, a gente tem que ter praticamente um diagnóstico de exclusão de outras situações, como droga, como disposição, como situação. Quando a gente alarga isso para o provável, a coisa fica mais frouxa ainda, especialmente quando nós estamos em situações em que nós temos a PH, que é uma doença que mimetiza em muito e com uma certa frequência a fibrose pulmonar idiopática e que tem uma ação que é difícil de ser encontrada, que é o seu agente etiológico, que muitas vezes a gente não o acha, e é fácil a gente escorregar e dizer que é fibrose pulmonar idiopática, porque não achou o agente etiológico que está ali e que muda completamente a nossa posição. Então, eu não sei se estou me fazendo claro, a gente alargando isso aqui, bobeando aqui, a gente abre um buraco grande para entrar um caminho de drogas que não valham nada, que eu acho que vale muito, né? Não é obrigado a tratar uma doença, que eu digo, a Novalgina é um excelente remédio, trata hipertermia direto, não trata uma doença específica, que é fundamental. Seguramente Miguel Couto botaria no castão da bengala dele. Né? Agora, eu acho que os antifibróticos também, né? Não precisa tratar a fibrose pulmonar idiopática, todas as doenças progressivas. Mas eu acho que a gente tem que ter atenção. E eu acho que a Nádia falou muito bem quando disse que quando tem a perspectiva da fibrose pulmonar idiopática, a gente pensar em fechar o diagnóstico, desde que tenha uma alta prevalência ou suspeita pré-diagnóstica de fibrose pulmonar idiopática. Eu acho que deveria ressaltar isso aí, como ela colocou na aula dela. Então, parabenizar, que eu achei as apresentações maravilhosas. Muito bem. Alguém mais quer falar? Qual é a sua última pergunta, Paulinha? Você disse... Eu tinha mais uma, que é uma pergunta trick. Você falou o negócio de 14 dias de corticoide ali, foi baseado em alguma... Porque já tinha uma meta-análise antiga dessas, que, comparando 5 a 7 dias. Não, A 14... eles usaram 14 dias, para não Ponto. Ela nem apresentou, na verdade, lá que o tempo era isso, a gente achou isso no protocolo do estudo mesmo, procurando depois, o estudo também não está publicado, então, não sei, pareceu uma pessoa acessível, acho que dá para a gente mandar por e-mail, mas sim, bem longo, inclusive, né, até mais diferente do que a gente usa, mas eles usaram 14 dias, mas assim, o que ela ressaltou muito é que assim, não é que a diferença não era usar o não corticoide, era você usar o eosinófilo para você definir quem vai fazer corticoide ou não, né? E aí foi isso que eles viram. Clarinha, deixa eu te perguntar uma coisa. Em relação a esse conceito da remissão, eu até falei com a Paula, porque assim, o eosinófilo é uma coisa muito variável, né? Então, eu acho que na minha opinião, usar o eosinófilo para pensar em remissão, eu acho que o feno ficaria muito mais adequado, apesar dele não ser uma realidade, né? E aí, assim, isso foi falado, que eu vi que falou tanto o eosinófilo quanto exatamente, o feno. eles não falaram isso muito, na verdade, aquele quadrinho que eu trouxe ali também foi que a gente buscou através de uma referência que tinha, então, assim, também isso não foi muito explorado em relação a usar isso para definição de remissão. Só que no documento oficial, no qual eles estão buscando deixar isso oficial, né, do que é isso, eles colocam isso como uma possibilidade, né? Assim, dentro de outras coisas que fazem muito mais sentido, como o feno, até o próprio teste da metacolina negativo, isso faz pra gente muito mais sentido do que o eosinófilo também, que é uma coisa que varia a beça, dependendo de várias outras situações e questões também, com certeza. Tá ótimo. Bom, queria agradecer enormemente a Clarinha. Foi Obrigada. maravilhoso, brilhou. Eu que agradeço. Muito bom. E a Nádia, que é a nossa musa eterna, idolatrada em todos os quesitos. Obrigada a todos pela presença. Ótimo jantar para todo mundo. Até o próximo debate sobre teste.